mesma coisa aconteceu. A voz da mãe, a luzinha no túmulo, a conversa carinhosa. E o Zé foi se acostumando com aquilo, foi virando parte da rotina dele. Às vezes ele até esperava ansioso pela sexta-feira para poder conversar com a mãe. Mas aí, minha gente, a vida fez uma dessas pegadinhas que ela gosta de fazer. O Zé conheceu uma moça. Chamava Helena. Era de uma cidade vizinha. Tinha vindo para São Bento das Almas trabalhar na escola como professora. Moça bonita, estudiosa, cheia de sonho na cabeça. E o amor bateu no coração do Zé que nem raio. E ela também se interessou por ele, que era rapaz trabalhador, bonito e de bom coração. Começaram a namorar e em pouco tempo já estavam falando em casamento. A Helena já sabia da história da mãe do Zé, sabia que ele ia toda sexta no cemitério e respeitava aquilo. Até achava bonito a dedicação dele. Marcaram o casamento para um sábado de outubro. Tava tudo organizado, igreja, festa, lua de mel. O Zé estava feliz que nem criança na véspera do Natal. Mas na sexta-feira antes do casamento aconteceu uma situação. A Helena teve um problema na família dela, lá na cidade onde ela morava. O pai dela passou mal e foi internado às pressas. Ela ligou para o Zé desesperada. Zé, meu pai está muito mal. Os médicos disseram que pode não passar da noite. Eu preciso ir para lá agora, hoje mesmo. Claro, Helena, vamos lá. Não, você não precisa ir comigo hoje. Tem que ficar aqui organizando as últimas coisas do casamento. Mas se você puder ir amanhã cedo... O Zé concordou. Levou ela na rodoviária, viu o ônibus partir e ficou pensando. Era sexta-feira. Ele tinha que ir no cemitério. Mas com toda aquela correria, toda aquela preocupação com o sogro, meio que esqueceu. Quando deu conta, já era quase meia-noite. Ele lembrou da promessa para a mãe e ficou numa agonia. Mas pensou, por uma vez só não vai fazer diferença. Amanhã eu explico para ela. Não foi. No sábado de manhã cedo, ele pegou o primeiro ônibus para a cidade da Helena. Quando chegou lá, recebeu a notícia de que o pai dela tinha melhorado durante a noite e estava fora de perigo. Ficaram todo mundo aliviado e decidiram voltar para o casamento mesmo, que ia ser à tarde. A cerimônia foi linda, igreja cheia, todo mundo feliz, o Zé e a Helena radiante de alegria. Casaram, fizeram a festa e foram para a lua de mel numa cidadezinha do litoral. Passaram uma semana maravilhosa. O Zé estava tão feliz que nem lembrou direito da promessa que tinha feito para a mãe. Quando lembrava, pensava, quando eu voltar eu explico tudo para ela. Ela vai entender. Voltaram no domingo. Na segunda-feira, o Zé voltou ao trabalho. Na terça, na quarta, na quinta. E quando chegou sexta-feira, ele pensou em ir no cemitério. Mas a Helena sugeriu que fossem visitar os parentes dela de novo, já que o pai dela queria conhecer melhor o genro. E assim foi passando. Uma sexta, duas, três. O Zé sempre arrumando uma desculpa, sempre deixando para a próxima. A vida de casado estava boa demais. Ele estava trabalhando muito, construindo a casa nova, fazendo plano para o futuro. Até que numa noite, uns 2 meses depois do casamento, o Zé teve um sonho. Sonhou com a mãe dele, mas não era aquela voz carinhosa que ele ouvia no cemitério. Dessa vez, Dona Maria das Dores estava com uma cara triste, decepcionada. Zé, meu filho, você esqueceu de mim. Não, mãe. Eu não esqueci, não. É que... Você prometeu, Zé. Você prometeu que não ia faltar nenhuma sexta-feira. Eu sei, mãe, mas... Uma promessa para mãe morta não se quebra, meu filho. Não se quebra nunca. O Zé acordou suado, com o coração disparado. Olhou para o lado, a Helena dormindo tranquila, e ele ficou ali pensando. Tinha mesmo deixado a promessa de lado. Tinha mesmo se esquecido da mãe. Na sexta-feira seguinte, ele resolveu ir. Disse para Helena que ia visitar o túmulo da mãe. Ela achou até bom. Disse que ia fazer um almoço especial para quando ele voltasse. Mas quando o Zé chegou no cemitério velho, levou um susto. O lugar estava diferente. Mais sombrio, mais pesado.
O mato tinha crescido muito, estava tudo mais abandonado ainda. E quando ele chegou no túmulo da mãe, a cruz que ele tinha colocado lá estava torta. A lápide estava suja, cheia de musgo. E mais estranho ainda, tinha várias velas queimadas ao redor do túmulo, vela que ele não tinha acendido. Ele limpou tudo com cuidado, endireitou a cruz, acendeu uma vela nova e ajoelhou para rezar. Mas dessa vez não aconteceu nada. Não teve voz, não teve luz, nada. Só silêncio. Mãe, ele chamou baixinho. Mãe, eu tô aqui. Nada. Mãe, me perdoa por ter faltado. Eu sei que prometi, mas... Foi quando ele ouviu um barulho, como se alguém tivesse mexendo na terra do túmulo. Ele olhou e viu que a terra estava se movendo sozinha, como se alguma coisa tivesse tentando sair de baixo. O Zé se levantou de um pulo, o coração disparado. A terra continuava se mexendo, fazendo um barulho surdo. E aí ele ouviu a voz da mãe de novo. Mas não era mais carinhosa como antes. Estava diferente, mais fria. Zé, você quebrou a promessa. Mãe, Você me esqueceu, meu filho. Me abandonou aqui sozinha. Não, mãe. Uma promessa quebrada tem consequências, Zé. Tem que pagar. E nessa hora, a vela que ele tinha acendido se apagou sozinha. O cemitério ficou na escuridão total. E o Zé sentiu uma presença. Uma presença que não era mais a mãe dele. Era alguma coisa diferente. Alguma coisa que não era boa. Ele saiu correndo dali que nem doido. Correu até chegar em casa, ofegante, suado, tremendo que nem vara verde. A Helena se assustou quando viu ele naquele estado. Meu Deus, Zé, o que aconteceu? Nada não. É que o cemitério está muito abandonado. Me deu uma tristeza danada. Mas o Zé sabia que tinha acontecido alguma coisa. Alguma coisa que ele não conseguia explicar. E as coisas começaram a desandar na vida dele. No trabalho, começou a dar tudo errado. Perdeu 2 safras seguidas. Os bichos começaram a morrer sem explicação. As plantações não vingavam. Em casa, começou a brigar com a Helena por qualquer besteira. Ela não entendia o que estava acontecendo com o marido, que tinha mudado da água para o vinho. E toda sexta-feira, religiosamente, ele voltava no cemitério. Tentava conversar com a mãe, pedia desculpa, implorava perdão, mas nunca mais ouviu a voz dela. Só silêncio. Um silêncio pesado, carregado, que deixava ele mais angustiado ainda. Até que numa dessas sextas aconteceu uma coisa que até hoje eu fico arrepiado de lembrar. O Zé estava lá, ajoelhado no túmulo, chorando, pedindo perdão para a mãe, quando ouviu o passo atrás dele. Passo lento, arrastado. Ele se virou e viu Dona Maria das Dores caminhando em direção a ele. Mas não era ela. Era e não era ao mesmo tempo. Tinha a cara dela, o corpo dela, mas estava diferente, mais pálida, os olhos meio sem vida, e a roupa que ela usava era a mesma que foi enterrada. Mãe, o Zé sussurrou sem acreditar no que estava vendo. Oi, meu filho, ela falou com uma voz que parecia vir de muito longe. Mãe, você tá... Tô morta, Zé. Continuo morta. Mas você quebrou a promessa que fez para mim. Ela se aproximou mais e o Zé pôde ver que ela não estava pisando no chão direito. Os pés dela mal tocavam a terra. Mãe, me perdoa. Eu sei que errei, mas... Não tem perdão para quem quebra promessa com morto, meu filho. Não tem. O que a senhora vai fazer comigo? Dona Maria das Dores olhou bem nos olhos dele, com uma tristeza profunda, e falou: Eu não vou fazer nada, Zé, mas você vai ter que escolher. Escolher como? Ou você cumpre a promessa direito toda sexta-feira, pelo resto da sua vida, ou você vem comigo agora. O Zé sentiu o sangue gelar nas veias. Vir como, mãe? Para ficar comigo, para sempre, do jeito que eu tô agora. Mas eu sou vivo, por enquanto.
Nessa hora, o Zé olhou ao redor e viu que não estava mais sozinho com a mãe. Tinha outras figuras ali, outras pessoas que ele reconheceu como parente que já tinham morrido. O avô, a avó, alguns tios, todo mundo com aquela mesma aparência, meio sem vida, meio transparente. Eles vieram buscar você, Zé, disse Dona Maria das Dores. Ou você fica com os vivos e cumpre sua palavra, ou vem com os mortos e fica aqui conosco. O Zé se ajoelhou no chão, desesperado. Mãe, eu prometo, eu juro que nunca mais vou faltar. Toda sexta-feira eu venho aqui, faça chuva ou faça sol. Você já prometeu uma vez e quebrou, meu filho. Mas agora é diferente, agora eu entendi, agora eu sei o quanto é importante. Dona Maria das Dores ficou olhando para ele por um tempo que pareceu uma eternidade. Os outros mortos também ficaram esperando, imóvel que nem estátua. Tá bem, ela disse finalmente, mas se você faltar mais uma vez só, você vem conosco na mesma hora. Entendeu? Entendi, mãe, eu juro. Então levanta e vai embora. E não esquece nunca mais. O Zé se levantou, meio tonto, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Quando olhou de novo, não tinha mais ninguém lá. Só ele e os túmulos silenciosos. Mas ele sabia que não tinha sido sonho. Tinha sido real. Mais real que qualquer coisa que ele já tinha vivido na vida. Desse dia em diante, ele nunca mais faltou. Toda sexta-feira, sem exceção, ele ia no cemitério, chovendo, fazendo sol, doente, com saúde, brigado com a mulher, feliz com a vida, não importava. Toda sexta-feira ele estava lá. A Helena, no começo, não entendia direito. Achava meio exagero, mas depois foi percebendo que aquilo era uma coisa sagrada para o marido. E respeitava. Com o tempo, as coisas na vida do Zé voltaram ao normal. O trabalho melhorou, o casamento se ajeitou, a vida foi seguindo seu rumo, mas ele nunca mais esqueceu da promessa. Nunca mais. Ele viveu até os 80 e poucos anos. Criou filho, viu o neto nascer, teve uma vida longa e boa. Mas toda sexta-feira da vida dele, ele ia no cemitério velho visitar a mãe. Quando ele morreu, em 2005, foi enterrado bem do lado dela, no mesmo cemitério. E dizem que até hoje, toda sexta-feira, tem alguém que acende uma vela lá no túmulo dos dois. Mas isso já é outra história. E é isso então, meus filhos. Acabaram os causos de hoje. 6 histórias que aconteceram de verdade, com gente de carne e osso. Gente que viveu, amou, sofreu e se foi. Sabe, cada vez que eu conto essas histórias, eu fico pensando numa coisa. O interior tem seus mistérios, suas lições, seus ensinamentos. E a gente que nasceu e se criou no mato, a gente aprende desde cedo que tem coisa que não se explica, só se respeita. Aprende que palavra dada é sagrada, que promessa não cumprida vira assombração. Aprende que orgulho é pecado que pode destruir uma família inteira. Aprende que quem brinca com coisa séria paga o preço caro. E aprende principalmente que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer maldade. Esses causos que eu contei para vocês não são só histórias, não. São lições de vida, são avisos, são lembretes de que a gente tem que andar direito, ter respeito pelas coisas sagradas, cuidar da família, cumprir a palavra dada. Porque lá no fundo, lá no interior, longe da cidade grande, longe da correria, a gente ainda acredita que existe justiça. Pode não ser a justiça dos homens, mas existe uma justiça maior, que cobra de cada um o que fez de errado e recompensa quem fez o bem. E é por isso, meu filho, que eu falo sempre: respeita os mais velhos, que eles conhecem essas histórias. Respeita a terra, que ela guarda segredos que a gente nem imagina. Respeita a palavra dada, que ela tem poder maior do que a gente pensa. E respeita o amor verdadeiro, que ele é capaz de vencer qualquer maldade. O interior está cheio de mistérios, de assombrações, de histórias para arrepiar. Mas também está cheio de lições, de sabedoria, de coisa boa que a gente aprende quando para escutar.
E agora, meus filhos, se você